empreender na educação física, trazermos o empreendedorismo para a nossa área de educação física. É muito difícil, é muito complicado, devemos, não devemos. Isso é coisa para administrador, não é coisa para profissional de educação física. Qual é a tua ideia? O que tu pensa sobre isso? Tu empreende na nossa área? O que é empreender? Abrir uma startup obrigatoriamente? Desenvolver um aplicativo obrigatoriamente? Ou existem outras formas, outras ideias para empreender? É isso que eu comentei no curso anterior, na parte um desse curso, e hoje é a parte 2 do curso de empreendedorismo para profissionais de educação física. Vou trabalhar com vocês hoje uma segunda parte mais aplicada ao profissional de educação física. A parte um, se tu não viste ainda, tá nesse link aqui, tá nesse card, clica aqui, tu vai assistir a parte um desse curso sobre empreendedorismo. É mais ou menos uma hora aí de curso, onde tu vai ver vários aspectos sobre empreendedorismo, alguns conceitos bem básicos, bem interessantes, diria até superficiais num primeiro momento, porque o objetivo desse curso não é aprofundar na ideia, é iniciar a ideia, principalmente para quem não empreende ou para quem está com a ideia de empreender dentro da educação física, as possibilidades. E hoje eu vou trazer muitos exemplos para vocês. Então vale a pena dar uma olhadinha na primeira parte do curso, nesse card que eu coloquei, vai te ajudar a entender, compreender bem melhor aí as questões que eu já falei em videoaulas anteriores, tá? E hoje, como eu disse, nós vamos pontuar um pouco mais específico isso dentro da ideia do profissional de educação física. Mas é legal o seguinte, dá uma olhadinha na parte um se tu não assistiu, e depois vem para a parte 2, senão pode ficar um pouco desvinculado, não poder pegar bem a ideia de transição entre o curso de empreendedorismo da parte um e hoje da parte 2. Beleza, gurizada? Vamos lá, mãos à obra. Bom, gurizada, vamos lá então, ó. Vamos começar essa parte 2 aí com o tema, né, com o tópico, como o profissional da educação física pode alavancar e potencializar sua ação empreendedora. Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos agir? Então, vamos lá, né? Observe bem os tópicos e anota aí, tá? Bom, olha lá, ó, primeiro copie as boas ideias e aprimore. Eu sempre tive isso comigo e é uma forma que eu já vi vários outros empreendedores de sucesso no Brasil, gente que saiu de baixo, está lá em cima, autoempresariado, né? Aonde eles também têm isso, sempre atentos às ideias que estão transitando pela nossa frente, atento, né? Como eu digo, com as antenas ligadas, não importa o lugar, esteja sempre com as anteninhas ligadas, eu procuro fazer sempre isso e tenho conseguido. Sempre em todos os lugares que eu estou sempre atento, vendo possibilidades, questões, já se tornou um hábito isso, né? No começo não era, tipo, meio assim, não é forçar, mas induzir a isso. Hoje é hábito, onde eu estou com as antenas ligadas, verificando. E isso já vem há algum tempo, tá? Então aqui é o dia da minha formatura, né? Estou recebendo aqui o canudo do meu orientador, até depois de mestrado e doutorado, professor João Luizinho, já falecido. Estou recebendo aqui, mas inclusive no dia da minha formatura eu estou atento, já observei coisas, já tirei algumas informações. Então, não importa o lugar, esteja sempre atento, pegue essas ideias, veja se elas são úteis para um empreendimento que vocês queiram fazer, ou algum empreendimento pequeno, ou um grande empreendimento, aprimore essas ideias, aplique. Isso vai ajudar muito no desenvolvimento do empreendedor, vai ajudar muito no desenvolvimento de um ato de empreendimento, né? Aqui é o Colégio Militar de Santa Maria, eu fui tenente no Colégio Militar de Santa Maria por 3 anos, né? Aonde eu pude ter a oportunidade de, além de ser tenente no Colégio Militar, dar aulas de educação física, eu também era técnico das equipes de voleibol, naipe masculino e feminino, e nas categorias mirim, infantil e infanto-juvenil. Aqui também o grupo do infantil, a gurizada do infantil que jogava. E eu sou esse cara aqui, ó, no Colégio Militar, que era um capitão, aqui era um outro tenente, então nós estávamos aqui, a equipe que trabalhava com o voleibol, e eu era o técnico responsável dessa equipe, né? Então, nesse momento também no Colégio Militar, esses 3 anos, e com esses alunos atletas, estava sempre com a antena ligada, estava sempre pegando as ideias, e muitas ideias que vêm, inclusive, do Colégio Militar, desse período lá, ou da minha formatura, botei fatos bem longevos, né, que fazem tempo, mas que eu trago ideias até hoje e que ajudam até hoje. Então, é importante, fiquem com as antenas ligadas, observem as ideias que estão ao nosso redor, elas estão a todo tempo acontecendo, fatos que vão se tornar ideias, aprimorem isso, modifiquem e apliquem. Vai ajudar. Então, trouxe 2 exemplos aqui bem pitorescos. Na minha formatura, eu estava ligado nisso, e aqui uma foto lá representativa do Colégio Militar, mas treinar com essa gurizada me trouxe muita ideia, muita lógica de ver como é que era o comportamento deles e como trabalhar eles em quadro. Isso eu trago até hoje para gerenciar, por exemplo, equipe. Foi as primeiras equipes que eu comecei a gerenciar, uma equipe de voleibol, ou 3 equipes de voleibol em mirim, infantil, infanto juvenil, masculino e feminino. E com isso eu consegui ver as diferenças entre gerenciar meninas, gerenciar meninos, fase da adolescência, fase mirim, são diferentes. E isso são ideias que eu trago até hoje, aprimorei e aplico. Tá? Observe o máximo
observar, né? Outro tópico observa o máximo de conhecimento e aplique. Absorva, desculpa, o máximo de conhecimento e os aplique. Essa é a ideia. Então, ao longo de ficar observando esses fatos, essas ideias que vão acontecendo, nós estamos absorvendo, na verdade, conhecimento. E comece a aplicar, transformar esse conhecimento em algo mais produtivo. Aqui, de novo, é no dia da minha defesa de TCC, de graduação, né? Isso aqui é 1996, uma foto bem ruim, mas é. E uma coisa que me falaram, inclusive, no dia do meu TCC e que me marcou muito, e isso já vi vários empreendedores falando, né? E um professor comentou isso no meu TCC, eu trago até hoje, e depois eu vi vários outros empreendedores falando exatamente a mesma coisa. Erre sempre, não tenha medo de errar, mas não cometa os mesmos erros. Então, o erro faz parte do processo de evolução nosso como pessoa, como profissional. Faz parte, o erro vai acontecer, inevitavelmente ele vai acontecer. Agora, aconteceu o erro, entenda o erro, aonde ocorreu o erro, por que que ele ocorreu, modifique aquela ideia do erro, trazendo como um processo de aquisição de informação, como aprendizado e vida que segue. Agora, aquele erro cometido uma vez e aprendido com aquele erro não será mais cometido. Esse é um ponto fundamental. Eu não posso cometer duas vezes o mesmo erro. Então, outro ponto para o empreendedorismo, dentro de uma área geral e dentro da nossa área de educação física. Cometa os erros que tiver que cometer, faz parte do processo, é inerente. Agora, não repita os mesmos erros e aprenda com os erros cometidos. Evolua com os erros cometidos. Isso é um ponto extremamente importante também da gente destacar na área de empreendedor na nossa área. O network, extremamente fundamental, extremamente importante. Né? E aqui eu coloquei alguns colegas, né? Eu conheci presencialmente o professor Alex Souto Maior num curso que eu fui trabalhar numa pós-graduação em São Paulo, e na volta eu para Navegantes, aqui em Santa Catarina, e ele para o Rio. A gente ficou mais ou menos uma hora no aeroporto esperando os voos chegarem. E tive a oportunidade além de conhecer ele presencialmente, trocar uma ideia, conversar, e aprendi um monte, né? Um bate-papo num saguão de aeroporto, onde nós estávamos ali bebendo um refrigerante, ali tomando uma cerveja e tal, e tá tudo certo, a gente trocando uma ideia, e esse network, conhecer esse professor, eu coloquei esse dado porque é um dado bem recente, agora meu, né, um colega que eu conheci bem recente, inclusive eu expus isso no Instagram, eu estou gravando agora 2 semanas, 3 semanas depois disso ter ocorrido, e por isso que eu coloquei aqui o fato. Pô, isso me ajudou a pensar algumas coisas do treinamento, porque ele trabalha com treinamento, saber como é que foi ele treinar o Flamengo na época do Muricy, quais eram as dificuldades, facilidades. Tudo isso são informações de um network que está ajudando a agregar mais conhecimento em que em algum momento ou outro, no meu ato empreendedor, eu posso utilizar. Né? Como ele coordenava a equipe dos jogadores, que a gente conversou sobre isso, né? Como ele se mantinha firme, porque senão aqueles astros do Flamengo poderiam, né, se tornar ali difíceis de serem coordenados pelo preparador físico, que ele estava lá na época, e ele conseguiu fazer bem essa gestão. Então foi importante essa troca de ideia. Network, tu vai conhecendo as pessoas, conversando e assim vai ocorrendo. E aqui tem dois camaradas, dois amigos que eu já estou fazendo curso pelo Brasil com o tempo, que fazem parte do meu network hoje, o Gustavo Zors e o Ted Barros. São dois professores que a gente vai conversando, vai trocando ideias, com o Gustavo Zors, o Gustavão, né, como carinhosamente eu chamo ele. Gustavão, a gente já participou de vários cursos juntos aí, né? Então, sempre uma troca de experiência, ver como é que ele age em alguma situação, assisto a aula dele, aprendo conteúdo técnico científico que estou aprendendo, mas também observo nele a forma com que ele ministra a aula, as características. Ele é um cara bem humorado para fazer um curso, quem já fez curso com ele sabe. Ele é piadista, ele é o tempo todo fazendo uma brincadeira ou outra. Isso chama a atenção da galera, mantém a galera atenta no curso dele e descontraído. Pô, então ele tem um estilo de ministrar curso muito bacana, que não é que eu vou incorporar aquele estilo, mas o que o Gustavo faz no estilo de aula dele, olha o network, hein? O que ele faz no estilo de aula dele, que eu posso incorporar para o meu estilo, mas que faça parte do meu estilo, que eu não fique forçando a barra e querendo me transformar num segundo Gustavo Zorzi aí para dar aula, que seria impossível, né? Mesma coisa com o Ted Barros, qual é a característica dele, como ele fala, como ele coloca. Isso vale para todos os outros professores que são palestrantes e que eu tenho a oportunidade, às vezes, de poder estar no local junto com eles e observar. Rafael Sonsim, várias vezes também tive a oportunidade de observar ele ministrando o curso e sempre estou antena ligada e captando uma informação ou outra para agregar, para ajudar, né? Então, o network, além disso, existem várias outras situações, portas que se abrem com o network, pessoas que tu pode consultar sobre determinadas coisas. Tem pessoas que começam com network, como o caso do Alex Souto Maior, que foi um encontro presencial, mas foi bem bacana, a gente teve uma interação bacana. Mas tem outros, como o caso do Gustavo Zorzi aí, do TED, que a gente já está há tempo na. Então, se tornam.
amigos muito mais próximos, né? Onde tu pode tirar dúvidas muito mais pessoais, né? Do que amigos que tu está começando a construir. Então, o network ajuda, abre portas, direções, encaminhamentos, orientações. Então, network faz parte também, tem que ser feito. Então, dentro do network, eu trago aqui alguns exemplos do Confit lá em Vitória da Conquista, por exemplo, né? Colegas aí, ó, de novo, que me ajudaram muito. O pessoal da equipe de trabalho, aqui é a equipe de trabalho do Bluefit ou da X, aqui vocês podem ver que na camisa estava com Bluefit ainda. Comentei no curso 1. Ah, não tá ligado o que é Bluefit? É meu aplicativo. É a minha startup. Comentei, mostrei, apresentei na parte 1 desse curso. Por isso que eu digo, vale a pena tu ir na parte 1, verificar a parte 1 para depois vir para a parte 2 aqui, certo? Então tá aí a equipe, né? E aqui a Cris, que é a minha coordenadora de curso pelo Brasil, Cristina Tim, faz a coordenação e a gente fez uma parceria com ela para divulgar o Bluefit na época nos cursos da Cristina Tim, estavam vários cursos por ano, e a gente teve a oportunidade de divulgar bacana aí os cursos no trabalho nos cursos de outros profissionais onde nós nem estávamos, mas devido ao network com a Cris, a gente conseguiu, conversando com ela, fez um acordo, era interesse dela ter algo a mais para os alunos nos cursos, era interesse nosso divulgar a Bluefit na época, hoje X, e deu tudo certo. Então, vejam a importância de um network, né? Ele é fundamental, ele vai abrindo portas, como eu disse. E o professor Fábio Chiodini também, que a gente tem uma parceria, fez alguns cursos junto com ele. Não temos hoje essa parceria, mas já fizemos. Aqui em Brasília, quando nós tivemos parceria com a professora Cláudia Lunardi, e assim, ó, só para verem como é que é isso. A Cláudia foi minha aluna de graduação, depois ela fez mestrado e doutorado, então hoje ela é professora doutora, Cláudia Lunardi, ela trabalha no Sara Kubitschek em Brasília, e uma parceria que a gente fez com ela bem bacana foi na primeira gravidez da Cláudia, ela é mãe de dois pequenos, né, dois garotos, dois pirralhos, como eu falo com ela. Eu tenho uma intimidade bem grande com a Cláudia, conheço há muito tempo, né? Então, como eu falo com ela, os teus dois pirralhos aí, né? A gente conseguiu acompanhar a gestação dela do primeiro pirralho, né? Então, a gente fez todo um trabalho acompanhando, ela filmava, trazia para nós e isso nós colocamos no canal no YouTube. Então, veja bem, nós conseguimos potencializar o canal do YouTube, mostrar um desenvolvimento de uma gestante, ela é ex-atleta, né? E atleta, assim, de ponta, então ela conseguiu treinar até 2 dias antes do parto em si, então foi bem bacana o acompanhamento, mas só conseguimos isso pelo network, né? Por termos esse contato mais próximo. E aí o Caio, que me acompanha sempre, né? O PC no Rio de Janeiro, dono de uma rede de academias, né? Muito bacana também conhecer o PC e depois ir conversando com ele sobre gestão, que ele é um cara ligado em gestão, né? Como está aqui na camiseta dele, eu vou além da gestão. Então é um cara que está muito vinculado a isso, pensa fora da casinha educação física em alguns aspectos, principalmente no aspecto de gestão e desenvolvimento de área. Então é um cara que eu gosto de acompanhar muito. Assim, não acompanho o que eu gostaria, mas o que eu acompanho eu sempre aprendo. Aprendo demais, porque ele é um cara que pensa fora daquele comportamento normal que a grande maioria das pessoas pensa. Então, network, sempre ele, né? O network também te permite, no momento de dar curso, conhecer, por exemplo, como eu fui conhecer a Arena do Grêmio. Esse cara que está aqui é o meu irmão, a gente foi lá, ele mora em Porto Alegre, mora em Canoas, na verdade, né? E aí a gente foi ministrar um curso, aí deu uma visitada na Arena do Grêmio e tal, passei um pouco lá em Porto Alegre, depois do curso. Então sempre te propicia isso também, né? O network vai ampliando a tua possibilidade de conhecimento, e estando com as antenas ligadas, tu vai aumentando isso. Aqui o Henrique, que é o dono da Valorize, né, uma pós-graduação, que eu comecei a dar aula com ele na Valorize há algum tempo, abriu portas, várias outras portas, né, me ajudou muito, então um cara que eu agradeço bastante aí, ó, a confiança no meu trabalho. E o André Albuquerque, mesma coisa, né, e eu vejo hoje o André como um dos caras que mais empreende dentro da área da educação física. Talvez dos caras que eu acompanho, é o cara que mais empreende com ideias inovadoras, né? Vários outros profissionais empreendem, mas ele empreende. Ele já fez curso de biomecânica, por exemplo, dentro de cruzeiros, né? Esses cruzeiros que cruzam aí o litoral brasileiro, vai de um ponto a outro, ele fez um curso que durava lá, não sei quanto tempo, dentro de um cruzeiro. Pô, isso é inédito. E não vi ninguém mais fazendo isso, só vejo ele fazendo. Então, quer dizer, bacana, né? Faz algo diferente. Os caras quem faz essa imersão com ele no cruzeiro vai ter o quê? Vai desfrutar do cruzeiro em si e ainda além disso está estudando biomecânica. Então vejam a inovação do André, né? Então aqui foi a primeira vez que a gente se conheceu presencialmente, foi num Jopef em Curitiba, e de novo, network, abre portas. Já fui ministrar aí cursos na pós-graduação do André, tenho o convite dele para fazer podcast, tal, não tive a oportunidade de gravar ainda, mas tive. Então vejo bem, network abre portas. Então o empreendedor tem que abrir portas. Não renegue tuas origens, o fala gurizada que eu uso tanto, um jargão foi até estímulo do professor Mauro Ghiselini, tá ele aqui na foto.
porque as minhas origens eu sou gaúcho, né? Embora eu não seja um grande tomador de chimarrão, né? Não seja um grande dançarino de música gaúcha, né? Um grande assador de carne, sou um gaúcho aí meio limitado em algumas situações, mas tenho origem gaúcha. E o gurizada é natural. Eu usava isso às vezes, e eu um dia conversando com o Mauro, até depois de uma live que a gente fez, a gente ficou batendo um papo depois, e ele colocou, pô, tu trata tão bem a gurizada, esse teu termo de trazer a gurizada, pô, vou conversar com a gurizada, fica bem assim, fica bem aconchegante, atrai os caras, diz, cara, olha, tá aí algo que eu não tinha como jargão, mas vou começar a investir mais, porque o professor da experiência do Mauro Ghiserini achou interessante, achou convidativo, achou diplomático da minha parte, achou, gera uma marca, né, o professor João Moura, o cara da gurizada e tal, eu adotei. Então, não renegue as tuas origens e procure usar as tuas origens até em algumas características. Eu usei nessa do fala gurizada, tudo certo, e uso gurizada, até porque faz parte do meu dia a dia, né? E aí entra a ideia do criar jargões também. Então, crie jargões, principalmente se estiver no meio, no ambiente online, né? Na internet, isso pega legal. Por exemplo, no canal do Treino em Foco, nós temos 128 vídeos só falando sobre análise de exercício. É uma playlist. Nós temos mais de 1.300 videoaulas dentro do YouTube, no canal do YouTube do Treino em Foco. Dessas mais de 1.300, 128 são somente de análise de exercício. E todas essas videoaulas, eu acabei pegando o hábito, nem pensei em criar esse jargão, mas ele se fez presente. Eu abri essa videoaula falando treino em foco, análise de exercício. E hoje vamos analisar, e aí eu descrevi, fazia toda a introdução, roda a vinheta e depois o exercício. E isso pegou a ponto de eu chegar numa aula aqui na Univale, Universidade do Vale do Itajaí, em Itajaí, né? Eu moro em Blumenau, também dava aula na Univale, então eu resido em Blumenau, o pessoal do Itajaí não me conhecia assim, como o pessoal de Blumenau vê eu treinando futebol, me vê todo dia aí pela cidade e tal. Itajaí não. Então, no primeiro dia que eu cheguei para ministrar uma aula de fisiologia do exercício, quando eu estava entrando na aula, não conhecia ninguém, primeiro dia, primeira turma, começo de semestre, alguém do fundo da turma, e sempre o pessoal do fundão, né? Sempre eles, a galera do fundão, um cara do fundão falou, né? Alto em bom tom, né? Treino em foco, análise de exercício. E aí a turma toda caiu na gargalhada. Ou seja, quebrou o gelo, descontraiu, e era algo que a galera já conhecia o meu jargão e já me conhecia da internet. E aí quebrou o gelo, já ficou bem mais fácil, exato, caiu na gargalhada também. Então, vejo como o jargão ajudou, inclusive depois em aula presencial numa universidade. E aí ficou bem mais fácil o contato com a gurizada. As aulas de eletromiografia, como nós fazemos a leitura também na tela, né? Nós temos, no momento que eu gravo essa videoaula, 67 videoaulas com eletromiografia, eu também tenho um jargão que eu criei, e veio meio que espontâneo, quando eu vi que pegou, aí eu mantive, né? Temos uma imagem na tela. Temos uma imagem na tela. É quando a gente representa o que foi feito com a eletromiografia, agora vamos ver com a imagem na tela o que aconteceu. Pô, isso pega, isso fixa a galera te enxerga com fala gurizada, pô, treino em foco, análise de exercício, temos uma ideia. Começa a fixar, principalmente for no mundo online, esses jargões são interessantes, né? Bom, feito algumas situações bem simples, né? Bem simplórias do que vocês podem, e no meu entendimento, devem fazer no ato empreendedor, né? Network, conhecer as pessoas, jargões e tal, como eu coloquei, tá sempre atento, coisas bem gerais, que vale inclusive se vocês não empreenderem, para o dia a dia vai ajudar, tudo que eu falei até agora. Agora nós vamos para alguns exemplos bem pontuais de ideias que eu já passei para algumas pessoas e quando eu fui pesquisar no Instagram, tive essa estratégia. Estou montando o curso, esse curso foi para a Semana Acadêmica da FURB, como eu comentei lá na parte um do curso, vale a pena primeiro olhar a parte um para depois a parte 2, tá? Mas eu comentei lá, foi um curso que eu criei para a Semana Acadêmica da FURB, então para acadêmicos, não para profissionais, por isso que é um curso bem simples, bem simplório, e eu estou colocando aqui disponível também no YouTube, né? E como é esse curso aí, eu coloquei agora, eu tive uma estratégia no final do curso trazer exemplos concretos. Então, qual é a estratégia que eu tive? Vou no Instagram, vou colocar ideias que eu já sugeri para outras pessoas, que eu nunca fui pesquisar no Instagram se elas já existem, e vou verificar se já existem. Se já existem, vou colocar na tela e vou mostrar que aquelas ideias que eu sugeri, elas já estão sendo concretizadas por outras pessoas, tá? Então, essa é a ideia. Então, sempre na cara e na coragem, não, né? Sempre com preparo, com desenvolvimento, com disciplina, e aí sim, sempre precisando também de coragem. Então, anotem, reflitam e executem o que eu vou colocar agora. O, o que o empreendedor mais ouve é não. Aqui é um ponto importante, frisar de novo, já falei na parte um.
O que vocês mais vão ouvir como empreendedor é não. É mais porta na cara do que abrir portas. De cada 10 batidas na porta, 9 são porta na cara, uma se abre. Ou talvez até mais. De 20, uma se abre para 19 batidas de porta na cara. Faz parte. Então tem que ter muita resiliência. Falei isso na parte um, mas estou frisando de novo aqui para a gente estar indo para o final. A última abordagem do curso agora é essa aqui, né? Então nós estamos indo para o final da videoaula também. Ainda tem um tempinho, segurei que eu vou mostrar aí alguns exemplos para ti. Até inclusive já te inscreveu no canal? Não te inscreveu, tem que inscrever, parceiro. Então é agora, o momento é agora, para tudo. Tô dando um time aqui, tô dando um enrolation para que tu se inscreva agora no canal, acione o sininho para receber as notificações das videoaulas novas e depois tu vai fazer um tour aqui no canal para conhecer o que eu tenho para poder te ajudar. Espero que tu faça isso, porque tem muita coisa aqui para te ajudar aqui dentro do canal, tá? Então vamos lá, gurizada. O não faz parte do contexto e a gente não pode esmorecer, ficar deprimido porque recebeu um não. O não vai fazer parte também do processo de empreendedorismo, tá? Muito, vai fazer muito parte. Bom, sugestões de negócio aqui, né? Pense nessas ideias para abrir o teu negócio inovando na área de educação física. Eu dei a ideia já há algum tempo aqui na FURB, algum tempo é o quê? Uns 3 anos atrás, para um aluno nosso sobre o Personal Kits. E ele está desenvolvendo, está integrando, está indo aos poucos nessa lógica, que é o Natanael. É um cara que tem uma história muito bacana, eu vou ver se eu faço uma entrevista com ele também, coloco aqui no canal. Porque o Natanael ingressou na FURB como faxineiro. Ele era faxineiro, fez um concurso ali como faxineiro, não tinha terminado nem o ensino fundamental, fez o concurso, conseguiu passar, entrou como faxineiro e foi transferido para o ginásio de esportes da FURB, onde tem o curso de educação física, foi lá que eu conheci o cara. Fazia faxina e tal, fazia muito bem feito o trabalho dele ali como faxineiro. E um dia ele comentou comigo, professor, você é seu aluno. Eu disse, pô, cara, bacana, pô, quero muito te ver na sala de aula aí mesmo. E conheci ele como faxineiro. Eu disse, mas como é que tava? Já fez o vestibular? Vai fazer inscrição pro curso aí e tal? Não, 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 eu tenho que terminar o ensino fundamental, depois eu tenho que terminar o ensino médio para depois fazer o curso de educação física. Pô, esqueci, né? Esse cara aí não vai fazer. Ele terminou o fundamental, ele terminou o médio, ele entrou no curso, ele foi meu aluno de cinesiologia, base do condicionamento e treinamento resistido com peso, e ele se formou e hoje ele está atuando fortemente na área e é um cara que está crescendo. E para ele eu dei a sugestão do Personal Kids, que já tem, aqui está um perfil no Instagram, que já existe alguém que trabalha nessa perspectiva. Se trabalha exatamente da forma que eu sugeri para o Natanael, não sei. Mas eu dei algumas sugestões no formato que ele poderia atuar e ele está se preparando para isso. Ele já trabalha bastante com criança. Muito aspecto psicomotriz, muito a ideia de sair da frente da tela, alguns aspectos assim, né? Sem querer ir muito à frente, mas é uma área que eu vejo de grande crescimento, que um personal trainer tem grande condição de crescer nessa área. Personal kit, se especializar para trabalhar com crianças. E aí tem toda a questão lúdica, que tem que compor aula sempre, a questão psicomotriz, desenvolvimento de coordenação, percepção de corpo, percepção espaço-tempo, consciência corporal, tem vários elementos ali que eu vou trabalhar em conjunto, a criança saber ouvir um não e não ficar depressiva, como eu falei antes. Então tem vários elementos que o Natanael e quem for trabalhar nessa área vai ter que se especializar, mas tem que gostar de trabalhar com criança. Mas uma fatia de mercado não muito bem explorada ainda pelo personal trainer e eu vejo uma fatia de mercado com grande possibilidade de crescimento. Então, empreender nessa área, no meu entendimento, é legal. Personal dor. Essa ideia que eu tive não foi minha. Aqui na universidade, um professor já falecido me deu essa ideia. Pô, vamos trabalhar com personal dor, vamos trabalhar na perspectiva de melhorar ou amenizar ou tirar a dor das pessoas. Isso tem um filão de mercado, tem uma fatia de mercado muito grande. Eu nunca dei muita importância para isso, até porque eu não tinha tempo, né? E não tenho hoje para atuar nessa área. Mas o Robson, né, que é um cara lá de Porto Alegre, que convidou, parceiro, conhecido já, convidou para ir dar curso lá, ele adotou essa ideia. Tanto é que ele tem um perfil no Instagram dedicado a essa ideia do personal dor, tá? Ele trabalha ali ajudando as pessoas, retirando a dor das pessoas, tirando o medo do exercício, melhorando e tal. E ele trabalha nessa perspectiva de um personal dor. É uma ideia? É uma ideia. Tem uma fatia grande no mercado? Tem. Como exatamente ele trabalha muito, que eu conheço, pouco que eu conheço do Robson, trabalha pautado aí na biomecânica, trabalha pautado em algumas questões de ortopedia, que provavelmente quem vai trabalhar nessa área vai ter que se especializar, fazer cursos de dor, conhecer bem a área médica, adentrar mais alguns conceitos, alguns valores e alguns conhecimentos da área médica, da área de fisioterapia, fundamental. Então vejo que há um preparo, mas é diferente do personal kids. É o personal dor, é outra abordagem, é outra pegada, e já existe gente fazendo isso no mercado.
personal esportivo, ou personal, sendo mais específico ainda, personal beach tênis. Beach tênis, inegavelmente, eu que moro aqui bem próximo do litoral, e não só no litoral, né? Qualquer cidade do interior que não tenha litoral, que não seja do litoral, que não seja litorânea, mas que tenha quadras de areia, com certeza já teve aí a avalanche do beach tênis, né? E por que que eu falo avalanche? Porque todo mundo está praticando. E muita gente pratica, é um esporte relativamente fácil de começar. Claro que para evoluir tecnicamente, como todo esporte, demanda treinamento, mas para começar, pegou a raquete ali e já está brincando. Isso é importante para o cara adentrar, sair do sedentarismo e adentrar um esporte. E tá ótimo, tá valendo. Agora, quem é que faz a preparação física desse pessoal? Não estou falando ministrar a aula técnica do beach tennis, é preparar fisicamente. Porque tem muita gente sedentária que sai do sedentarismo, e bom que isso aconteça, e vai praticar beach tennis. Excelente. Mas com sobrepeso, obesidade, nível de fortalecimento muscular muito baixo, dores no joelho, dor na coluna, hernia de disco associado. Quem é que faz o treinamento para essa galera? Então tá na hora de surgir aí personal esportivo, que é um cara que trabalha a preparação física para o beach tênis, para o tênis, para o futsalzinho que o cara joga no final de semana, ou o futebol que ele joga no final de semana, o atleta do final de semana. Preparar fisicamente, eu não estou agora aqui falando da parte técnica do esporte coletivo, mas preparar o cara, isso já tem, né? No beach tênis, vejam bem, bem específico aqui, ó, personal beach, bem específico para o beach tênis. Para o tênis também já temos nessa perspectiva, bem específico. Pesquisando no Instagram, né? Eu encontrei isso. O Thiago Almeida aqui não conheço, não conheço essa pessoa, mas estou colocando o Instagram dele aqui, porque é um Instagram que trabalha bem nessa perspectiva. E um detalhe, eu achei muito bacana o Instagram desse cara. Muito legal aí o do Almeida, né? Thiago Almeida. Um Instagram muito bem trabalhado, com ideias bem bacanas para treinar o tênis, trazendo informações do tênis, muito legal. O Instagram muito bem trabalhado. Provavelmente o Instagram dele potencializa a aquisição e a prospecção de novos clientes, né? Então, aí, pessoal, as coisas acontecem, são ideias que vocês podem pegar essas ideias, aprimorar, melhorar, trazer a característica de vocês, incorporar junto e alavancar. Personal trainer especializado em avaliação. Show! Essa ideia eu dei em Itajaí para o KNT, esse KNT é o Kenot, ex-aluno meu de Itajaí, e o cara adotou a ideia. Não sei se ele continua ainda, provavelmente sim, devido ao Instagram, mas ele adotou a ideia e criou um espaço de avaliação, avaliação física, morfológica, postural, para terceirizar para outros personal trainers. Porque existem personal trainers que não gostam de fazer avaliação, e tá tudo certo, não domina a técnica, não gosta, e tá tudo certo. E aí o que que se faz? Se leva a um outro ambiente de um outro personal trainer, colega, especializado, com todo o maquinário, estrutura para fazer avaliação. Se faz avaliação, obviamente vai ter um valor ali pela essa avaliação, se paga o KNT Sports aqui, por exemplo, e aí o meu cliente sai com aquela avaliação, eu uso a avaliação para programar meu treinamento, mas eu obrigatoriamente não preciso fazer avaliação. O ortopedista que trata a minha coluna, com vários problemas que eu tenho na coluna, ele não faz a ressonância magnética da minha coluna, mas ele recebe a ressonância magnética de um técnico, de um médico formado, preparado para fazer a ressonância magnética com o laudo, né? Um tecnólogo, um médico técnico nisso, e a partir disso ele trata a minha coluna, mas ele não é o cara que efetivamente faz a avaliação e gera o laudo. Então a ideia é a mesma aqui. Se tu gostas, por exemplo, de fazer avaliação e é legal, pô, tá aí a oportunidade. Tu vai se tornar um especialista em avaliação e terceirizar a avaliação para outras pessoas. Tá tudo certo, vida que segue. É um novo, uma outra fatia do mercado que pode ser bem explorada. Uma fatia que o pessoal já vem explorando bem é a fatia de personal para melhor idade ou para terceira idade, chame como quiserem, né? Esse aqui é o personal trainer da minha mãe, né? A quem eu deixo a minha mãe sobre os cuidados dele, sobre a tutela dele. O cara é bom, o cara está sempre estudando, sempre se aprimorando, fazendo o desenvolvimento dele como profissional e aplicando isso nos treinamentos. Um videozinho outro, coloca também no YouTube. Não basta ser bom, tem que mostrar que é bom. Já comentei isso na parte um desse curso, né? Eu tenho o Mauriti Júnior, um cara que eu conhecia um bom tempo atrás, antes de ser personal trainer da minha mãe, num grupo de estudo que nós tínhamos aqui na universidade que eu ministro aula. E depois, anos depois, como é que a vida acontece, né? Vem sendo aí personal trainer da minha mãe. Personal especializado em terceira idade, né? Podemos pensar em gestor de tráfego para personal trainers. Tu gosta dessa parte de informática, entende essa parte de gestão de tráfego pago, como é que faz e tal, ou gestão de redes sociais? Pô, tá aí especializações que tu pode fazer específica para personal trainers.
Porque às vezes essa galera que é do geral, gestor de redes aí sociais já tem vários, tem. Mas eles não entendem, às vezes, as peculiaridades que ocorrem dentro da educação física. E nós temos muitas peculiaridades, muitas, muitas, do nosso público consumidor e entre nós. Então, às vezes, um cara que não é da área, embora especializado na gestão de redes ou gestão de tráfego, ele não consegue entender essas nuances, essas peculiaridades da nossa área e não consegue fazer bem o trabalho. Não consegue potencializar. Ele faz bem, ele domina, mas ele não conhece o dia a dia, ele nunca teve dentro da quadra aquela ideia, né? Nunca teve dentro do campo, ele nunca teve lá. Então, ele não sabe exatamente como acontece lá. Então, um cara que é da educação física e que se especializa nisso, pode fazer esse serviço para personal trainer. E aí, tu imagina a fatia de mercado que tu tens, porque tu vai trabalhar no online e pode dar assistência para vários personal trainers pelo Brasil e fora do Brasil, fazendo aí a gestão de redes sociais, por exemplo, do cara. Olha aí, a possibilidade que se tem, né? Ser um personal trainer específico de turismo esportivo, cara, muito bom. Eu já seria cliente. Fazer turismo gastronômico, que tem muito aqui na minha região, não é a minha. Ir conhecer os lugares para ficar comendo não é a minha. Agora, ir conhecer os lugares onde a gente vai ter uma comida fitness e vai ter turismo esportivo, vamos fazer caminhada, vamos no cachoeira, vai ter remo, vai ir de caiaque, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ter balonismo, vai ter arborismo, vai ter N coisa. Tô dentro, tô dentro, entende? Então, essa área do turismo esportivo com o personal trainer, só que daí tem que entrar a educação física ali. Vai fazer uma caminhada agora bem longa, vou fazer um alongamento antes, prepara o pessoal, já entra com alguns elementos da educação física, porque é um personal trainer que está fazendo isso, né? Na volta, um alongamento relaxante. Se todo mundo está hospedado no hotel, que tu tem uma empresa que tu organiza, no hotel vai ter uma hidroginástica de relaxamento pós-caminhada, né? A galera fez uma caminhada, fez arborismo, passou o dia inteiro fazendo atividade física, exercícios físicos ou mais atividades físicas, mas num aspecto de turismo, no final todo mundo vai ter um café da tarde, vai ter uma descansada para bater um papo, e no final da tarde, no verãozão, a gente vai para a hidroginástica na piscina do hotel, fazer uma aula relaxante para recuperar, porque no outro dia tem mais atividade. Pô, tô dentro. E eu estaria dentro, seria cliente de vocês. Então vejo que é uma perspectiva diferente de empreender na educação física, claro, que demanda conhecimentos que nós não temos na educação física, vai ter que estudar administração, gestão de hotelaria, algumas coisas a gente vai ter que ir para outras áreas buscar mais informação. Mas é uma área que abre, e conhecendo a educação física, entra com aspectos da educação física ali, alongamentos antes, aulas de ginástica relaxante, alguns trabalhos de força, alguns trajetos que aquela pessoa que está com sobrepeso e obesidade não vai funcionar, talvez alguma aulinha sobre como se manter condicionado fisicamente depois de sair daqueles 3 dias de imersão no turismo esportivo, tu cria um ambiente onde a educação física está lá, está mostrando que não é só turismo, é um turismo esportivo e é um profissional de educação física que passa informações adicionais, né? Grupos de caminhadas, bailes, festas e interações sociais, né, ou interação social para a terceira idade. Pô, isso aqui já existe, como é que tu pode aprimorar o que já está aí? Como é que pode fazer o melhor? Essa professora, a professora doutora aqui, Juliana Brandão, ex-colega minha aqui na universidade. E hoje em dia ela trabalha com isso, especificamente com isso. E trabalha muito bem com isso. Na universidade já trabalhava com grupos de terceira idade, especializou nisso e começou a dar sequência nesse trabalho. O que que tu pode fazer melhor, aprimorar, trazer para teu cada região uma região, né? O que que tem de peculiaridade dos idosos na tua região que tu poderia absorver como, veja bem, é um personal trainer que não vai dar treino na academia. A pegada aqui é outra, mas ele vai trabalhar a caminhada, vai fazer baile, vai fazer interação social com esse pessoal e vai botar um pouco de exercício físico. Na hora do baile, por exemplo, tu pode ir lá mexer com um tipo de música para fazer os idosos se mexerem de forma diferente. Ou tu pode botar, tipo, vou dar uma ideia, colocou um rock and roll lá e agora tu vai fazer alguns movimentos e fazer com que os idosos copiem, né, simulem os teus movimentos. E a ideia qual é? Trabalhar mobilidade, trabalhar coordenação, trabalhar alguma coisa de percepção de espaço-tempo, fazer movimentos diferentes com os idosos e agitar o coreto com eles na hora da festa. É isso. É brincando, sendo extremamente lúdico, colocar esses idosos a se movimentar. É o profissional de educação física entrando dentro dessa seara. Não é um gestor simplesmente. Não é alguém que promove simplesmente o baile. O baile é bem diferente porque tem características diferentes do profissional de educação física que ele conhece. Olha as ideias, aprimore, né? Criação de eventos para aniversários infantis. Estou indo bem para o finalzinho agora do nosso curso aqui, tá? Esse cara aí, o Benhur, eu orientei o TCC dele e ele não tinha a menor ideia de fazer isso. Mas esse cara aí, o Benhur,
ele criou uma academia de calistenia, que também ouviu não, provavelmente direto. Academia de calistenia. Vai colocar barra dentro da academia, não vai ter um aparelho de musculação dentro da academia para a galera fazer só calistenia, vai ser só calistenia. Sim, ele abriu uma empresa de calistenia, aqui a Hold, né? Aqui em Blumenau, e deu super certo a academia de calistenia dele. Mas deve ter ouvido um monte de nãos. Tu não pode abrir uma academia de calistenia? Tu não pode pegar informações com o Benhur e abrir talvez uma franquia da Academia de Calistenia do Benhur, que já é um modelo testado e aprovado no mercado, e já está há tempo no mercado o modelo do Benhur. Não sei se ele está franqueando a academia dele, ou fazer um curso sobre calistenia com ele e aprimorar e criar também na tua região, com as tuas peculiaridades, uma academia de calistenia. Tem que ver se tem público para isso, tem que estudar. Ele fez e deu super certo. E tem público. Tem gente que não gosta de estar fazendo treinamento em aparelho, em máquina. Agora, no ambiente de calistenia, todo mundo fazendo meio junto, mas tendo a sua individualidade no treinamento, sua progressão, como é a academia do Benhur, a galera curte. E mais recentemente ele veio para essa questão com o parkour. Ele colocou o parkour em festas de aniversário infantis. Então, o que acontece? O Pirralho está de aniversário, ele cede professores com todo o espaço da Academia de Calistenia para, no dia do aniversário da gurizada, eles irem para aquele espaço, o aniversariante e os seus convidados, a pirralhada toda, para fazer exercícios ou movimentos do parkour que são extremamente lúdicos, né? Extremamente bacana. A galera curte bastante isso. E, claro, um ambiente propício para isso, controlado, com esponjas, com todo cuidado e com profissionais para fazer isso. Tem um professor dele, que é professor de parkour, que faz isso. E dá super certo. Eu, enquanto pai, o aniversário da minha filha que tem 12 anos, você vai chegar assim, pai, eu prefiro fazer um aniversário na academia do parkour com meus colegas. Estou dentro, vou lá e pago. Quanto é que é? Vamos fazer aí. Porque vai colocar não só a minha filha, mas toda a pirralhada a ter um momento inesquecível. Vou estar lá filmando. Vai ser inesquecível, porque isso ela vai lembrar pro resto da vida. E tá fazendo movimento. Tá se movimentando. Claro que vai ter os brigadeiros lá, claro que vai ter os refrigerantes, faz parte, é a festa, né? É o aniversário. Mas de uma forma bem mais ativa. Bem mais ativa. E num ambiente controlado, com professores fazendo isso, específicos para isso. Então vejam as ideias, gurizada. Vejam as possibilidades de empreender. Vejam onde nós podemos ir, quantas situações já existem e nós podemos aprimorar e potencializar essas ideias aqui. São situações que já existem, já estão ocorrendo. O pessoal já faz. A questão é ficar ligado, criar algo novo, pode ser? Alguma ideia que eu não passei aqui que tu pode criar? Cria. Agora, o que já está aqui aprimora, adequa, ajusta para a tua realidade, para a tua região, tá valendo. É isso. Essas são as ideias dentro do curso aí que a gente passou. Eu espero que esse curso tenha contribuído com vocês, né? Espero que esse curso feito aqui na Semana Acadêmica já tive retorno, que ajudou, o pessoal veio falar comigo, fico muito contente com isso. Ontem mesmo um aluno veio falar que, pô, abriu os olhos dela para muita coisa, achou muito bacana, vai investir em algumas coisas, pô, foi muito bacana, né? Então eu espero que, como eu tive uma repercussão muito boa aqui na universidade presencialmente o curso, eu fiz ele online, transferi para ele para online, estou colocando aqui no meu canal. Espero que vocês gostem. Não sei se vai ter muita visualização, mas aqui o interesse não é tanto na quantidade de visualização, mas na qualidade da visualização. Quem visualizar, realmente reflita sobre isso e de repente passe a empreender. Tem várias possibilidades para empreender. Eu coloquei isso ao longo da minha fala aqui, né? Várias possibilidades para empreender. Certo, gurizada? Acho não, é isso que eu tinha para comentar para vocês, mostrar as possibilidades aí do empreendedorismo, de uma forma bem simples, porque lembra, é um curso que eu elaborei para alunos de graduação numa semana acadêmica, né? Mas estou disponibilizando agora aqui para vocês também. Talvez tu já formar, estava faltando alguma ideia, alguma coisa, tenha ideia e faço votos, espero que realmente venha contribuir, venha empreender e venha se tornar um empreendedor na nossa área aí que tem resultado bacana, financeiro, satisfação pessoal e que ajude muita gente junto com isso. Beleza? Valeu, tamo junto.